Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo espiritual. Desde os tempos antigos, a humanidade olha para o céu com espanto e curiosidade. Mas será que o céu é apenas um lugar de nuvens e estrelas? Ou será que a Bíblia revela camadas mais profundas desse mistério? Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais ocultos e intrigantes das Escrituras: os três céus. Um mistério que muitos não conhecem, que poucos falam, mas que está diante de nós esperando ser revelado. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:2: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Essa passagem nos deixa uma pergunta inevitável. Se existe um terceiro céu, então há também um primeiro e um segundo. Mas o que significa isso? Como a Bíblia descreve cada um desses céus? E por que esse mistério é tão importante para a nossa fé? O primeiro céu é o que podemos ver com os nossos olhos naturais. É a atmosfera que envolve a terra. O lugar onde estão as nuvens, onde a chuva cai, onde os pássaros voam e onde respiramos o ar que nos mantém vivos. É sobre esse céu que o livro de Gênesis fala quando diz: E Deus chamou a expansão céus. Gênesis 1:8. Esse é o céu físico, palpável, que vemos todos os dias ao levantar os olhos. Mas ele é apenas o começo, a primeira camada da criação de Deus. O primeiro céu nos lembra da grandeza do Criador, porque cada nascer do sol, cada nuvem, cada arco-íris é um sinal visível de que Deus sustenta a vida com suas próprias mãos. É nesse primeiro céu que Deus prometeu a Noé que a chuva jamais destruiria a terra outra vez, colocando o arco-íris como um sinal da sua aliança. Mas quando a Bíblia fala sobre os céus, ela vai além daquilo que é visível. Existe um segundo céu, um lugar misterioso e invisível aos olhos humanos, mas que as Escrituras deixam claro ser real. Esse segundo céu é a dimensão espiritual onde acontecem batalhas intensas entre forças celestiais e forças malignas. É o domínio dos principados e potestades mencionados por Paulo em Efésios 6:12, onde ele declara: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui está um segredo que muitos ignoram. Existe uma guerra acontecendo nos céus, e ela não é visível aos nossos olhos. O profeta Daniel experimentou isso quando orou e jejuou por 21 dias. Um anjo foi enviado a ele com a resposta, mas foi impedido pelo príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual maligna, até que Miguel, o arcanjo, veio em seu auxílio. Daniel 10, 12, 13. Isso nos mostra que o segundo céu é o palco de uma batalha espiritual que influencia diretamente a terra. É como se fosse um campo intermediário, onde as orações sobem e as respostas descem. Mas no meio desse caminho, existem resistências e guerras invisíveis. Por fim, chegamos ao terceiro céu, o lugar onde está o trono de Deus, a morada do Altíssimo, o reino da luz inacessível. É sobre esse céu que Isaías 66:1 fala: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. É nesse céu que Jesus está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. É nesse lugar que os santos e os anjos o adoram sem cessar. Paulo, quando foi arrebatado até o terceiro céu, testemunhou coisas tão grandiosas que nem mesmo lhe foi permitido revelar. O terceiro céu é a perfeição, a eternidade, a glória. É o destino final de todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Agora pense comigo. Por que a Bíblia menciona essa estrutura em 3 céus? Não seria suficiente dizer apenas céu? A resposta está no propósito de Deus, em nos revelar que existe uma realidade muito maior do que nossos olhos podem alcançar. O primeiro céu nos lembra da criação, o segundo nos alerta sobre a batalha espiritual e o terceiro nos dá a esperança da vida eterna. Essa revelação mostra que estamos em meio a um conflito cósmico, mas também nos aponta para a vitória final de Cristo. E aqui está o ponto que muitos não falam. Se existe um segundo céu, onde demônios atuam e onde a guerra espiritual acontece, isso significa que a vida cristã não é apenas uma caminhada tranquila, mas sim uma batalha constante. Muitas vezes, quando você ora e parece que a resposta não chega, é porque ela pode estar sendo resistida no mundo espiritual.
É nesse momento que a perseverança se torna essencial. É por isso que Jesus ensinou a orar sem cessar, a vigiar e a não desanimar. Porque a guerra invisível é real, mas a vitória já foi conquistada na cruz. Esse mistério dos 3 céus nos abre os olhos para entendermos que não estamos sozinhos, que não vivemos apenas em uma realidade física, mas também em uma realidade espiritual. É como se Deus estivesse tirando o véu e nos permitindo enxergar além do natural. Quando refletimos sobre os 3 céus, começamos a perceber a grandeza do plano de Deus e a complexidade do universo espiritual. Se o primeiro céu nos revela a criação visível e o segundo céu nos mostra o campo de batalha invisível, o terceiro céu é o objetivo final, a promessa de eternidade e de plenitude com o Criador. Mas para chegar lá, precisamos compreender como essas realidades se interconectam e como elas impactam nossa vida hoje. O primeiro céu, visível a todos, é frequentemente subestimado. No entanto, ele contém sinais e mensagens que revelam a soberania de Deus. Quando olhamos para o firmamento, vemos as estrelas, a lua e o sol obedecendo a leis perfeitas que mantêm o equilíbrio da vida. Cada nascer do sol, cada movimento das constelações, cada fenômeno meteorológico, tudo isso é controlado pelo Criador. O primeiro céu nos lembra que nada acontece por acaso. Ele é a primeira camada da criação, mas também é o reflexo da ordem divina, mostrando que Deus governa tanto o mundo visível quanto o invisível. O segundo céu, no entanto, é onde a verdadeira batalha acontece. Este céu espiritual é o domínio onde anjos e demônios operam. A Bíblia é clara ao dizer que não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Aqui, os acontecimentos na Terra não são meros acidentes. Eles são consequência de uma guerra invisível que envolve poderes espirituais tentando influenciar governos, líderes e pessoas comuns. Quando um evento de grande impacto acontece, como uma guerra, uma crise ou uma epidemia, muitas vezes é o reflexo de forças espirituais que operam nesse segundo céu, mesmo que não possamos vê-las. Um exemplo impressionante dessa batalha espiritual aparece no livro de Daniel. Quando o profeta orava para entender o futuro do seu povo, um anjo foi enviado para responder suas perguntas. Porém, ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia por 21 dias, até que o arcanjo Miguel intercedesse em seu favor. Daniel 10:13. Esse relato revela que o segundo céu é um território de resistência, de confrontos invisíveis que moldam a história da humanidade. Cada oração que fazemos, cada ato de fé, interfere nesse cenário invisível. É como se estivéssemos participando de uma guerra sem sequer perceber, mas cujas consequências se refletem na nossa vida cotidiana. E então temos o terceiro céu, o mais sublime de todos. É nesse céu que está o trono de Deus, o lugar de sua glória infinita, onde nem o pecado, nem a morte, nem a corrupção podem entrar. É o céu que Paulo descreve quando fala de ser arrebatado ao terceiro céu, onde viu coisas tão extraordinárias que não podia nem explicar, 2 Coríntios 12:4. É a morada da eternidade, o destino de todos aqueles que perseveram na fé e permanecem fiéis a Cristo. O terceiro céu não é apenas um lugar físico, ele representa a plenitude da presença de Deus, a paz eterna e a recompensa final para aqueles que lutam, ora e resistem às tentações e desafios deste mundo. O que é ainda mais impressionante é perceber como esses 3 céus interagem. O primeiro céu nos mostra a criação e os sinais visíveis da autoridade de Deus. O segundo céu revela a guerra espiritual que influencia a terra. E o terceiro céu nos oferece esperança e recompensa. É como se cada camada tivesse uma função específica. O primeiro nos lembra da ordem e beleza. O segundo nos alerta sobre os perigos invisíveis e o terceiro nos dá propósito e direção. Ignorar qualquer um desses céus é correr o risco de não compreender a totalidade do plano divino. Muitos não falam sobre isso porque o mistério dos céus exige discernimento espiritual. Precisamos enxergar além do visível e compreender que o mundo físico é apenas uma fração da realidade. A Bíblia nos convida a ter olhos espirituais, a perceber que tudo ao nosso redor, guerras, crises, eventos e milagres, é parte de um plano maior
que se estende pelos 3 céus. E aqui nos Segredos do Fim, queremos que você entenda que essa revelação não é apenas teórica. Cada céu influencia sua vida agora. O primeiro como lembrança da majestade de Deus, o segundo como campo de batalha espiritual, e o terceiro como promessa de redenção e eternidade. Reconhecer essa verdade é preparar-se para o que está por vir e entender o papel que você desempenha na história eterna. Chegamos agora à parte mais importante da nossa jornada pelos 3 céus. Se o primeiro céu nos mostra a criação visível e o segundo céu revela a batalha espiritual invisível, o terceiro céu nos convida a olhar para o destino final da humanidade e para a glória de Deus. É nele que entendemos a promessa de vida eterna, a recompensa para aqueles que permanecem firmes na fé e a certeza de que o mal jamais prevalecerá sobre a justiça divina. O terceiro céu não é apenas um lugar, mas uma realidade espiritual completa, um reino de luz onde o Cordeiro reina em majestade. É o ponto culminante de toda a criação, o destino final de todos que buscam a Deus de coração puro. Paulo, quando foi arrebatado a esse céu, viu revelações tão grandiosas que não podia expressá-las em palavras humanas. Ele testemunhou a santidade e a glória de Deus de uma forma que desafia qualquer imaginação. É o lugar onde a eternidade se encontra com a perfeição, onde a presença divina é absoluta e onde cada lágrima, cada sofrimento e cada batalha da vida humana são compensados pelo amor infinito de Deus. Mas compreender o terceiro céu também nos mostra a importância de nosso papel aqui e agora. A vida na Terra é breve, e a batalha do segundo céu nos lembra de que precisamos de discernimento espiritual, oração constante e vigilância. Cada ato de fé, cada decisão de justiça e cada momento de perseverança tem impacto direto no mundo invisível e nos aproxima do terceiro céu. Ignorar esse mistério é viver cegamente, sem perceber a profundidade da realidade espiritual que nos envolve. O primeiro céu nos lembra da majestade de Deus. O segundo céu nos alerta sobre a guerra invisível ao nosso redor. E o terceiro céu nos dá esperança e propósito. Essa tríade revela que nada acontece por acaso. Tudo, desde os fenômenos naturais até os eventos mais profundos de nossas vidas, está conectado a um plano maior. Deus governa tudo, mesmo aquilo que não conseguimos enxergar. E essa revelação nos convida a uma vida de vigilância, fé e confiança. Agora, se você percebeu a importância desse mistério, sabe que não é apenas curiosidade o que nos move. É a necessidade de compreender que vivemos em um universo espiritual dinâmico, onde o visível e o invisível se encontram e onde nossas escolhas possuem repercussões eternas. O segredo dos 3 céus é mais do que uma informação teológica. É um chamado à preparação, à fé e ao alinhamento com o plano de Deus. Que aqui está o convite final dos Segredos do Fim. Se você quer continuar desvendando os mistérios da Bíblia, entender o que realmente está acontecendo no mundo espiritual e se preparar para os tempos finais, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Cada vídeo traz revelações profundas, conexões bíblicas e análises de mistérios que poucos têm coragem de explorar. Lembre-se, o maior mistério não é apenas quantos céus existem, mas em qual deles você vai passar a eternidade. O primeiro céu nos mostra a criação, o segundo céu nos mostra a batalha e o terceiro céu nos mostra a glória. Agora é hora de refletir, orar e buscar estar preparado para tudo aquilo que Deus tem reservado. Pois enquanto muitos ignoram os sinais, os que permanecem atentos descobrem o caminho para o trono do Altíssimo